Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória divina e trinitadura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos estudantes de teologia, o que eu vou dizer? São, sobretudo, ternureiros. Bem, eu pensei hoje de apresentar o quadro geral do nosso curso, que vai até o final do ano e mais um pouco. Várias pessoas estão agora participando, em Curitiba, no Nordeste, em Brasília, na Itália, mas sobretudo aqui em Guarapuava. E também da prestigiosa cidade de Laranjeira do Sul, cidade enorme. Quando eu cheguei lá, tive que colocar a primeira marcha para ver bem a cidade. Bem, meus queridos, hoje vai ser, toda noite são especiais, mas eu vou apresentar onde nós estamos. Sabem bem, o nosso curso de teologia é neste enfoque do último lugar. Por quê? Porque Jesus disse: quando você for convidado, fica no último lugar. Quando quer convidar alguém, convide os últimos, os excluídos. Nós queremos ir na contramão. O povo, o mundo vai sempre em primeiro lugar. E Jesus disse: vai no último lugar. Então, ser cristão é ir sempre na contramão. Bem, nós temos depois este segundo tema, né, que já tratamos. O Papa Bento pediu uma nova evangelização. 3 características: comunicação, conteúdo, não é só a casca, tem que ter dentro um pouco de dentro. Mas se não tiver o terceiro C, qual é o terceiro C? Digam vocês. Coerência. A coerência. Se não tem coerência, é escândalo. É melhor tapar a boca. Nós hoje temos 4, 5 canais de televisão católicos. E alguém me disse: o dia que nós tivermos 2, 3 canais de televisão, o problema está resolvido? O problema não está resolvido. Anos atrás o Brasil tinha 3,5 milhões de batizados, agora não chega a 2 milhões. É verdade que as crianças diminuíram. Falta coerência. Uma pessoa pode ser um grande comunicador e ser um doutor, mas se ele não tem coerência, escandaliza. Não é matemática, teologia. Quem prega o Evangelho não está dando aula de física, de bioética, de biologia. Então hoje nós, dando continuidade, fizemos estas 2 partes, último lugar, nova evangelização, e estamos aí já 3 aulas que nós estamos sobre a anunciação, o mistério da anunciação. Bem, nós temos aqui o quadro, vou colocar bem pertinho, vocês podem ver. O nosso livro é Como Jesus no Último Lugar. E aqui temos vários itens. Jesus no seio de Maria, Jesus em Belém, Jesus em Nazaré, Jesus pregando na vida pública, a Páscoa, morte e ressurreição, a Eucaristia, a escatologia. Ele último, está aqui este item. Escatologia, ele de último se torna o primeiro. E nós iremos acrescentar o 10º capítulo. Qual é o segredo na vida de Jesus? Como é que ele aguentava aqueles 12 chatinhos que eram os 12 apóstolos? Como ele aguentava aquele povo tão volúvel? Hoje grita Hosana, amanhã grita crucifica. Como é que Jesus aguentava? Porque ele se retirava em oração, mergulhava no Pai, se restaurava, se reabastecia.
Este será o último capítulo. É aquilo que talvez você mais precisa. Você que é muito roeiro não quer dizer que vive na rua, né? É fora de si, sempre pessoa superficial, sempre fora de si. Mas não entra dentro do íntimo. E o Salmo 26, Helder responde porque fazer participar. No fundo da tenda ele me esconde. Bem, eu tenho aqui 3 alunos fisicamente presentes. Elisângela, então você depois vai pegar o Salmo 26. Uma só coisa necessária. Qual é uma só coisa necessária? Estar no santuário do Senhor. Helder e Júnior, quero aqui no santuário do Senhor. Uma coisa só é necessária, o Salmo 26. Bem, meus queridos, vamos fazer uma coisa. Peguem todos. Cristiano, Ney, Davi, Eredan, podem vir aqui, bem pertinho. Elisângela, controle que os dois fiquem aqui bem. Helder fica aqui no meio, vai. Nós vamos fazer uma oração do Espírito Santo. Toda esta aula vai ser... Dá para ver os 3? Dá. Então nós iremos ver, já estamos em 3, conseguimos fazer 3 gosmos, não 4, para não desafiar. É uma oração ao Espírito Santo fantástica. Você já sabe de cor, mas nós vamos cantar. Cante conosco. E na página 54, é a oração do Espírito Santo. Vamos pedir que esta noite possamos aproveitar bem desta aula de teologia. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, doce e Pai. A fonte viva, o fogo e o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna é protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixemos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Muito bem, vamos invocar também Nossa Senhora. Ela que conseguiu o primeiro milagre, que haja este milagre, que esta água, que somos nós, as nossas misérias, o nosso nada, se transforme em vinho novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus queridos, não quero desvalorizar o estudo teórico da teologia, todos aqueles tratados, tudo tem grande valor. Mas as nossas aulas de teologia querem ser vivenciais, viver a teologia. Cito aqui mais uma vez São Cassiano. São Cassiano dizia: a teologia sem oração é diabólica. Veja, pessoal, é curso de teologia. Você não vive. A teologia deve nos levar a uma profunda vida de oração e uma profunda vida de ação, diz o apostólico. Bem, nós então vamos fazer assim. Antes da oração só assinemos. Agora quero desenvolver um pouquinho estes temas, porque nestas noites, até o final do ano, nós vamos estudar a teologia na vida de Jesus e no enfoque da vida de Jesus, do último lugar. Para quem é a primeira vez, talvez tenha a Esther de Curitiba, que é uma grande animadora lá dos jovens, talvez a primeira noite que ela participa. Então, Esther, eu queria dizer que a teologia, o estudo de Deus, como nós vimos nestas noites, é uma ciência. Teologia, estudo de Deus. Mas a teologia deve ser vivenciada no dia a dia. A palavra de Deus, pegamos por exemplo o Evangelho, antes de ser escrito nos pergaminhos, na pele dos carneiros, foi vivida na pele dos cristãos. Esta que é algo que me comove de ver, que esta palavra antes foi vivida, antes de ser escrita. Bem, vamos ver então o enfoque que nós damos nesta escola de teologia, é como Jesus ficar no último lugar. É o título deste livro. Bem, este livro na primeira edição, não sei, tinha 100 e poucas páginas, agora no próximo já vai ter mais de 200 páginas, mas não para fazer um tijolo que depois o pessoal não consegue engolir, mas vai ser enriquecido com um monte de exemplos. Inclusive, hoje, nós iremos contemplar o exemplo de um grande bispo, Dom São Oscar Romero. Nós tivemos, terça-feira passada, vocês lembram de quem falamos? Quando vocês estavam dormindo, terça-feira passada, de quem nós falamos? Foi Helder que falou, de Dom Helder Câmara. Hoje vai ser um outro bispo, um grande exemplo. Bem, eu gostaria então de apresentar estes 10 itens e nós entraremos hoje neste aqui no quarto, Belém. A vida de Jesus tem vários aspectos, mas eu enfatizo a anunciação, quando se encarnou em Maria, se tornou um embrião. Quando depois nasceu em Belém, no coxo dos animais. Quando trabalhou em Nazaré, marceneiro. Quando depois iniciou a vida pública, quero fazê-lo rei, ele se faz criança. E depois, o auge deste mistério do último lugar é a paixão e morte. As pessoas se convertem quando estão vendo alguém, às vezes na maior falência, na maior fraqueza, no maior fracasso. É aí que se vê a grandeza de Jesus no Calvário. O presente que Ele nos deu é a sua presença. O que é a Eucaristia? É a presença de Jesus. Porque o maior presente, vocês sabem, é a presença. Bem, dando continuidade, sempre o último
ele se torna o primeiro e podem ver nesta contracapa, né? Jesus sempre o último. No final, ele virá julgar os vivos e os mortos como juiz. Os últimos serão os primeiros. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Bem, eu gostaria, bem o último já disse, é este mistério de Jesus. O que existe atrás desta vida de Jesus? Qual é o segredo da vida de Jesus? O que é que sustentava a vida de Jesus? Ele, quando podia, se recolhia num lugar deserto e mergulhava no Pai. Orava. E se você não tem este segredo na tua vida, vai ser um fracasso. Você vai ser um roeiro, o dia inteiro sempre fora de casa. Sempre fora de casa. Mas eu sempre estou em casa. Não, estou falando assim, psicologicamente, quando a pessoa é uma pessoa superficial, uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não sabe refletir. É uma pessoa superficial, pessoa que não entende, não tem uma profundidade nas coisas. Eis então que Jesus se recolhia frequentemente em oração. Mas eu gostaria de enfatizar, não enfatizamos ainda suficientemente aqui no santuário, temos falado muitas vezes, mas agora estou me dirigindo a muitas pessoas que não estão aqui no santuário. É o problema da coerência. Este é o problema chave. E nós, não é que não tivemos, sempre tivemos. Mas este Papa está insistindo sobre a coerência. Em primeiro lugar, com os cardeais que estão lá em redor. Sem coerência, não adianta nem falar. Tape a boca, fique quieto, não diga nada. Para não escandalizar. E às vezes, com toda franqueza, confesso, quando rezo missa, estou partilhando algo do Evangelho profundo, e às vezes a gente não vive, dá vontade de se esconder atrás do altar. Mas a gente está procurando. Então, a coerência são os 3C. Comunicação, isso é a casca, mas é importante também. Jesus sabia se comunicar. O conteúdo, o que eu vou comunicar? Ter algo. Mas dos 3, a coerência é mais importante. Bem, nós já temos tratado o tema da encarnação. O Verbo se fez carne. Este é o início de toda a teologia. O Verbo se fez carne em Maria. E a igreja, se não se encarna, se não vai ao povo, se não vai... Eis o Papa que lembra esta frase, cheirar ovelhas. O pastor deve cheirar ovelhas. E ele fala isso aos cardeais, aos bispos, aos padres, aos leigos, aos catequistas, ministros da Eucaristia, todos têm que estar no meio do povo. Penso que este Papa vai passar na história como Papa cheirando ovelhas. Eu fico comovido quando vejo a fotografia do Papa com o seu pratinho na casa de Santa Marta. Sabe que o Papa antes morava naquele... ainda continua recebendo os políticos grandões do mundo lá no Palácio do Vaticano. Mas ele pegou um apartamentinho na casa de Santa Marta. Um apartamentinho, deve ter um quarto um pouco maior do meu, mas afinal ele também é Papa, né? Mas ele vai comer com os funcionários. Ele vai comer com os funcionários. Ele pega o seu pratinho, entra na fila. E às vezes alguém na frente... Não, eu faço fila também, eu. E vai lá, se serve. E me contaram, né, que um destes dias, não sei o que ele foi, ele viu lá que o lixo estava virado, foi lá colocar e falou, não, cuidado, você não mexe aí.
Não, porque não sou aleijado, posso fazer isso. Monsenhor, o Papa é para servir, não para ser servido. Bem, eu então quero enfatizar, olhem bem, o nosso curso de teologia tem um tema aqui, certo? Ainda nós sempre voltaremos a este tema, o último lugar. O último lugar aí, por que Jesus fala do último lugar? Repito, já falei 1000 vezes e ainda falarei 1 milhão de vezes. Quando você vê que todo mundo vai num lugar, você... Não é este, é outro. São Bento estava estudando direito em Roma, direito romano. Uma família rica, tinha suas propriedades, tinha até uma empregada. E Bento via esses jovens estudantes, todos aqueles, como nós estamos vendo aqui em Guarapuava, milhares de jovens. Eu acho isso válido, aliás, estudem jovens. Mas ele pensou, puxa, lá no interior tem os campos abandonados, tudo abandonado, todo mundo vai na cidade. Como é que vai ser o futuro? Será que vamos comer, diríamos hoje, computadores? Não terá que plantar alguma coisa? E Bento, todo mundo ia numa direção? Não, eu acho que está errado. Eu vou no interior, pegou a enxada, começou a plantar. E ele é o padroeiro da Europa, porque ele viveu, grande também estas datas, 480, 547, morreu com 67 anos. Tinha uma irmãzinha, se chamava chamava Escolástica. Eram gêmeos, mas eram um encanto os dois quando se encontravam. E São Bento, então, voltou para o interior, e o lugar onde ele estava se chamava Mosteiro. Mas o que é interessante é que o povo começaram também a voltar no interior, a plantar, e ao redor do mosteiro se formou uma cidade, Munique. Já ouviu falar de Munique? Uma cidade da Alemanha, uma grande cidade, ao redor do mosteiro, Munique, mosteiro. Mônaco é um pequeno estado no sul da França, ao redor do mosteiro. São Galo é uma cidadezinha, uma cidade da Suíça, ao redor se formou um mosteiro. É interessante. E o mosteiro tinha tudo no mosteiro. Tinha uma escolinha monástica, alfabetização, eram as escolas agrícolas, viu, Helder? Você está indo lá na escola agrícola. Eles também tinham, ensinavam como plantar, davam regra. E assim a Europa reviveu, por obra, sobretudo, dos monges beneditinos. Bem, eu acho que o tempo é tão curto, mas então nós, dando então continuidade, o enfoque da nossa teologia será sempre o último lugar, para uma nova evangelização. Caríssimo Papa Bento, você que renunciou e nos deixou esta nova evangelização, recomeça com novo fervor. Qual é o segredo para uma nova evangelização? Ter pessoas coerentes. Não precisam muitas pessoas coerentes, que vivam o que dizem. E neste livro terá um refrão: Jesus vive o que diz, vive o que prega e prega o que vive. Esta é a maior coerência. Bem, e depois, dando continuidade, nós iremos enfatizar, observem bem,
já antecipo, em cada tema terá cada mistério terá um tema especial. A Anunciação, o tema da encarnação. Hoje nós vamos entrar. Belém. Qual é a característica de Belém? Vamos ler agora o texto. A característica de Belém é no coxo dos animais. Jesus foi colocado no coxo dos animais. Mas São José não tinha preparado um bercinho para ele, era marceneiro. É claro, mas como é que lá de Nazaré ia carregar no burrinho também um bercinho? Não carregou? Chegou lá, Maria deu a luz e foi colocado lá numa estrebaria. Bem, quando iremos falar do mistério de Nazaré, onde Jesus passou 30 anos, o tempo maior da vida de Jesus foi aí, 30 anos. 3 características, os 3 holofotes de Nazaré são isso: o escondimento. Jesus vive lá escondido. Jesus trabalho manual. Ele não foi em Atenas ou Alexandria, em Roma, estudar. Ele ficou lá naquela aldeia trabalhando como marceneiro. Valorizou o trabalho manual. Como São Bento valorizou novamente o trabalho na lavoura, o trabalho da agricultura, sobriedade. A terceira característica de Nazaré. Na vida pública de Jesus já falamos, quero fazer no rei, ele se faz crianças. Um refrão que aqui já repetimos muitas vezes, faz 50 anos que eu digo isso. Os homens querem ser reis, e Elisângela, as mulheres querem ser rainhas. E os reis e as rainhas querem ser deuses, né? Lembram os SOS de Hitler, né? Que tinham o bracelete. O nosso Deus é Hitler. O nosso Deus é Hitler. É interessante. Então, os homens querem ser reis, os reis querem ser deuses. O nosso Deus se fez homem. É o contrário. É sempre na contramão. O Evangelho é sempre na contramão. A vida pública, bem, na Páscoa também, o que é chocante, Jesus está na cruz, está morrendo, e um pagão se converte, diante do homem crucificado. É porque quando ele escutou, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O pai, não sei se não ficou bravo lá, deixa que manda algum raio aí. Não. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. O centurião me escutou. Não pode. Faz anos que estou aqui atendendo esses crucificados, nunca escutei isso. Ele não é homem, ele é Deus. Verdadeiramente é esse Filho de Deus. Fantástico. Bem, Jesus nos deixa, mas deixa o sacramento da Eucaristia, presença constante, o sacramento da presença. Bem, sempre o último se torna o primeiro. E, enfim, o segredo da vida de Jesus é a oração pessoal. Vamos pegar o nosso texto? Elisângela, vem você ler aqui, porque os meninos já se apresentaram. Alguma pergunta? Não. Vem aqui, Elisângela. Leia Lucas, pode pegar aqui. Vamos pegar todos Lucas, capítulo 2, do versículo 1 a 19. Lucas 2, 1, 19. Isso. Lucas 2, de 1 até 19. Até aqui. O Evangelho pode começar a pai, talvez aqui mais na frente. Assim o pessoal vai entendendo bem. Leia bem. Nascimento de Jesus e visita dos pastores. Naqueles dias, apareceu um edito César Augusto,
ordenado o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos, e que durante a vigília da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio com grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal, e encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão de exército celeste a louvar, dizendo a Deus: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que acontece que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Bem, meus irmãos, nós iremos dedicar 2 ou 3 aulas de teologia sobre este mistério. Por que Jesus nasceu numa estrebaria, num coxo de animais? E por que Jesus morre fora da cidade, numa cama, num trono de rei, numa cruz? Bem, eu acho que esse tema é fantástico. Bem, meus irmãos, a pobreza evangélica não é a miséria. A pobreza evangélica é a sobriedade, é o essencial. Bem, é uma gruta. Jesus irá muitas vezes nas grutas em Jerusalém. Ele se recolhia no Horta dos Oliveiras, onde havia várias grutas, onde eles passavam as noites. Este tema de Belém é um tema fascinante. Eu quero lembrar Charles de Foucault, Carlos de Jesus, que é o nosso inspirador, porque Carlos de Jesus se converteu quando o padre Uvelém, Henri Uvelém, quando este padre disse: Jesus tomou o último lugar. Até hoje ninguém assumiu este lugar. Conseguiu. E ele disse: tá bom, se não posso pegar o último, vou pegar o penúltimo. Mas é fascinante este tema. Quando relacionamos ao nascimento de Jesus, Jesus, o Rei dos Reis, Deus que nasceu na maior sobriedade. E para nos indicar
que a pobreza não é um castigo e a riqueza não é um privilégio. Nós estamos sempre na contramão. Vejam, eu gostaria de partilhar com vocês, fazer uma teologia de exemplos. Eu estava fazendo uma missão numa cidade e no último dia veio uma moça, não sei como era no Nordeste, lá tem muito nome, Gumercinda, não sei se chamava Gumercinda, mas vamos chamá-la de Gumercinda. Eu disse: padre, eu vim agora o último dia, eu estou muito triste. Por quê? Porque no primeiro dia, na primeira noite, fizeram um encontro de jovens. E meus pais me falaram: olha, você é mãe solteira, é chato você não é mais, você não vai mais nestas reuniões. Ela queria ir, mas é uma jovem. Não, mas é mãe solteira, mas não tem nada a ver. A segunda noite era para os pais. Iam tratar o tema da educação. Diz: agora a minha chance. Não, mas você é mãe solteira, você não é casado. Você não... Mas chegou depois da terceira noite e agora vai ser os casais de segunda união. Ele diz: mas não tenho chance. Eu, nem na primeira, como é na segunda união, vai ter... E ela me dizia uma palavra que vou ler aqui, porque ela me disse existem coisas que marcam. Eu sou excluída, não porque sou mãe solteira. Eu na sociedade sou excluída não porque sou negra, não porque sou analfabeto, mas ela sim me deixou comovido porque eu sou pobre. Porque tem negros que são ricos, tem mães solteiras que são ricas, tem analfabetos que às vezes são analfabetos, filhos de ricos, mas são ricos, eles têm chance. Eu nunca vou ter chance na minha vida. Bem, eu vou confessar a vocês que foi uma das missões mais bonitas, porque depois daquela conversa com o Mercinda, eu aprendi uma coisa. De ver os invisíveis. Tem muita gente só invisível, a gente não vê. Limpa lá o banheiro lá na universidade, mas a gente vai falar com o reitor, professor, secretária, os jovens universitários, e não vê que lá tem uma mulher que está limpando os banheiros e ninguém diz nem bom dia, nem boa tarde. Quantos invisíveis nós temos, ninguém dá bola para eles. Você sabia, aquilo que a Elisângela leu agora, que São Lucas quer fazer um contraste. Os grandões e os pobres. Os grandões decidem, os grandões decidem as coisas, um levantamento lá em Roma. Era o imperador, né, São Lucas dá os dados, depois com o evangelho de Mateus ainda diz os governadores e quem era o procurador romano, todos. Este é o mundo dos grandões. E depois tem esse casalzinho, pobrezinho, não tem onde ir. E São Lucas diz que procuraram um lugar, mas não havia lugar para eles. Aí acabaram indo numa estrebaria. Vejam, meus irmãos, vamos traduzir agora o que significa para nós hoje. Guarde bem o versículo 7, sublinha. Júnior já sublinhou na tua Bíblia, irá sublinhar de vermelho. Para eles não havia lugar na hospedaria. Eu queria só dizer isso. Eu passei em várias paróquias. E o primeiro ano da paróquia, sempre na noite de Natal, fazia esta grande surpresa. Como eu fiz aqui também no Santuário da Divina Ternura. Na noite de Natal, a gente lia o Evangelho,
que precisa acolher, etc. E para ele não havia lugar, e o pessoal fica assim, mas quando é que se viu? Só que não podiam arranjar um lugar. Eu, no final da missa, várias vezes fiz isso, disse, olha, chegou aqui na casa paroquial uma família pobre que vem do interior, um casalzinho, não sei se alguns de vocês, não sei se o Nésia tem um lugarzinho lá na sua casa. Será que alguém tem um lugarzinho para ele? O pessoal todos murchando, baixando a cabeça. Ninguém se pronunciou, diz, olha, não sei. Mas aí, não vou dizer o nome que todos conhecem, mas é uma senhora viúva que mora aqui no bairro. Ela diz, olha, eu vivo de aluguel, tenho só lá uma pequeno quartinho, mas eu vou dormir no chão, podem vir lá em casa. E quando ela deu, todo mundo levantou a cabeça, graças a Deus, está resolvido o problema. Eu disse, desculpem, talvez vocês teriam aceito. É um casal que vem de longe. Ele se chama José. Ela se chama Maria. Ela está esperando um nenê, talvez vai nascer nesta noite. E já deram um nome a este menino. Vai ser chamado Jesus. Vocês nesta noite recusaram Jesus. Todo mundo ficava, não sabia se dar risada ou se chorar, né? Mas isso eu fiz várias vezes. Logicamente, fazia o primeiro ano de paróquia, porque depois todo mundo já sabia a história. Bem, eu gostaria de enfatizar muito, logicamente iremos dedicar algumas noites a este tema, é o tema da simplicidade, pobreza não é miséria. A pobreza evangélica, Jesus diz, bem-aventurados os pobres, não diz os miseráveis. Mas ai de vós, opulentos. E neste livro nós iremos encontrar estes dois temas. E o Brasil, vocês sabem, é o país mais católico do mundo. E é por isso que o documento de Puebla diz, se referindo não só ao Brasil, à América Latina, o documento de Puebla é os bispos da América Latina que se reuniram em Puebla. Puebla fica no México, não é? E os bispos fizeram esta constatação. A América Latina, por ser o único continente católico, não é África, não é Ásia, e não é nem a Europa, a maioria não são católicos, mas na América Latina a maioria são católicos, em especial o Brasil. E diz, um grande escândalo é este abismo que há entre ricos e pobres, entre a opulência e a miséria. E nós aqui estamos vendo também nesta Guarapuava, né? Quantas pessoas até passando fome e quantas pessoas na opulência. E a opulência fecha o coração. É a palavra de Deus que diz, a opulência fecha o coração. É triste isso, constatar como tem pessoas mais têm e mais querem ter. Mas eu tenho aqui um exemplo que talvez, não sei se já contei aqui, mas é um fato. Eu era criança, já ouvia isso no seminário, criança e adolescente. Em 1938, nos Estados Unidos, morreu um certo Mr. Kuchula. Eu fui vendo lá estes dados. É um dos homens mais ricos do mundo. Ele tinha um grande cofre, onde mantinha suas pérolas, suas joias.
E aconteceu um imprevisto. Sempre ia, todo dia ele dava uma olhadinha lá dentro, ia acrescentando mais. E num dispositivo, disparou um dispositivo. E o miliardário ficou lá dentro, fechado. Disparou a porta, fechou. Os familiares por alguns dias procuraram onde está. Nunca ia imaginar que ele estava no cofre. Aí pensaram, deve ser alguém que pegaram ele como refém, para depois irão pedir. O que pediram, nós damos. Milhões de dólares, tudo que precisa. Mas depois de uma semana, procura para cá e para lá. Alguém pensou, mas será que ele não foi fazer uma vistoria no seu cofre? O homem estava lá já. Morto, em decomposição. E vocês irão ter estes livros todos. Sabe como é que intitulei? O ter enterrou o ser. Repita-me. O ter enterrou o ser. Fica bonita, né, a frase? O ter enterrou o ser. Isso é história, coisa que acontece e continua acontecendo. Porque estas pessoas não são donas, são escravas. Escravas das suas propriedades. Nós iremos ver nestas noites coisas. Eu vou contar exemplos de vida. Eu vi pessoas ricas, preocupadas, nem preocupadas com os filhos. Às vezes os filhos eram meio safadinhos, né? Dizem que eu vou deixar meu Deus, esta fortuna. Como será que eu vou fazer com esta fortuna? Não pensem neles. Você morre depois o que vai acontecer. Não se preocupa com. Será que ainda eu vou? Não acreditam na vida eterna. Não acreditam. O que vai ocorrer com os meus bens? Mas que tem os bens? Mas você não sabe. Você fechou os olhos, já tem gente que não se preocupa. Tem alguém preocupados. O que vai ser das minhas propriedades? Por quê? Porque o dono se tornou escravo das suas propriedades. Em vez de ele ser o dono, são as coisas que se tornaram donas do dono. É um fenômeno terrível isso. Bem, eu teria ainda, mas voltaremos. A mitologia grega tem um monte de mitos, de mitologia é toda uma filosofia muito sábia. Então talvez vocês já ouviram falar, o rei Midas. O rei Midas se apresentou a Júpiter. Eu quero ser rico. Eu te peço uma coisa. Tudo que eu tocar se torne ouro. E Júpiter, tá bom. Tudo que você tocar se torna ouro. E ele iniciou a tocar, toca os móveis, toca a casa, toca tudo. Mas, a certo momento, começou a sentir um apetite, né? Ainda não tinha geladeira, né? Mas fui lá na despensa, pega o pão vira ouro. Pega o salame, vira ouro. Desesperado. E agora? O rei Midas morreu de fome, com o dom de tocar, que tudo se transformasse em ouro. Bem, atrás disso tem uma grande mensagem. Meus irmãos, falar de pobreza evangélica é como usar as coisas. Não é
são poucas as pessoas de São Francisco que renunciaram a todos os bens. Não fique com os teus bens, mas saiba que sobre os teus bens tem uma hipoteca social. Pense, quantas pessoas hoje no Brasil estão passando fome, né? Meu Deus, eu tinha preparado muita coisa, mas nós continuaremos terça-feira próxima. O Brasil, eu sou brasileiro agora, né? 53 anos estou no Brasil. A maioria dos brasileiros não faz 50 anos, 53 anos que estão no Brasil, né? Certo? Somando os vossos anos, eu não chego a 53. Bem, eu me sinto bem no Brasil, vejo tantos valores, quantas pessoas generosas e também muitos ricos. Às vezes tem padres que metem o pau nos ricos, não. Eu acho que tem muitas pessoas generosas que sabem, mas devemos pedir a Deus que mais católicos brasileiros, e tem muitos, saibam repartir. Mas as pessoas que precisam, têm que adivinhar, têm que procurar. Meu Deus, hoje nós queremos que também o nosso irmãozinho Júnior, Helder falou de um grande bispo, Dom Helder. Eu gostaria, já que foi canonizado Dom Oscar Romero, olha que teus pais estão aí, dá uma boa noite para eles. Boa noite, seu Érico e dona Juscelie. Então... Quem é, gostaria que você falasse um instante de uma pessoa que se converteu, assim, um bispo que se converteu, quer dizer, se converteu, já era convertido, mas melhorou. Dom Oscar Romero. Quem foi Dom Oscar Romero? Bom, Dom Oscar Romero foi verdadeiramente um mártir das causas sociais, né? Ele, percebendo tudo que estava acontecendo com a ditadura no país dele, El Salvador, ele foi tomando consciência de tudo isso que estava acontecendo, e principalmente depois da morte de um padre jesuíta bem próximo a ele, que foi nesse momento em que ele teve uma mudança radical na concepção dele do reino de Deus, e que ele parou de contemplar somente abstratamente, né, e começar a concretizar aqui na Terra. E como que ele fez isso? Ele, como o senhor sempre fala, ele começou a andar no meio do povo, começou a cheirar ovelhas, né? E no meio disso tudo, ele começou a denunciar as barbaridades que estavam acontecendo, a denunciar abertamente durante as homilias que ele fazia. E numa dessas homilias, foi aí que ele meteu mesmo o pau. Ele falou abertamente para os comandantes do alto escalão assim, do exército, para que cessassem essas perseguições contra o povo e tudo mais. E no dia seguinte, no dia 24 de março de 1980, foi que ele foi assassinado durante uma missa em que ele estava pregando sobre o Evangelho de João, que falava que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ficará só, mas aquele que morre produzirá muitos frutos. Fantástico. Já vai dar um bom pregador. Bem, meus queridos, o que Dom Oscar Romero, São Oscar Romero, meditou e vivenciou, isso aconteceu na vida de Carlos de Jesus. Carlos de Jesus no diário escreveu: se o grão de trigo cai na terra não morre. E Jesus tinha falado isso, né? E depois foi... É muito interessante. Elisângela, tem alguém que... Helder, pode fazer perguntas. Tem alguém ou ninguém? Acho que não. Não, perguntas não. Mas faz constatações. Eu só, eis-me aqui, estou Sim. presente, acompanhando, né? Nas perguntas. Tem 33 pessoas.
Será que não tem alguém que... Vocês então se converteram, se convenceram daquilo que falamos hoje? Elisângela? Sim. Bem, meus queridos, alguém diz, mas é aula de teologia? O que é? Esta é teologia pura. Esta é teologia vivencial. Nós devemos olhar a Jesus, conhecer a Jesus para amá-lo e segui-lo mais de perto. Esta é a teologia. E então neste tema de Belém é colocar as nossas coisas para aqueles que mais necessitam. E vamos fazer o nosso canto aí? Vamos pegar então... no entanto que vocês estão chegando aqui, vou dar mais uma motivação para a novena da Divina e Trina Ternura. Esta novena muitos já tem, mas nós vamos mandar. Quem quiser, pelo amor de Deus, como é que devem fazer, Helder? Dar um e-mail. Escrever o e-mail nos comentários, né? Só escrever. Isso. Escrever os e-mails nos comentários que a gente vai estar mandando para cada um. Em todo caso, quem precisa, nós vamos mandar, vamos colocar no Facebook todo o texto, né? O que vamos cantar? Nós vamos cantar o Magnífica e o Cântico de Nossa Senhora. Também o Cântico de Nossa Senhora é tudo na contramão. Vejam, Deus derrubou do trono os poderosos, dispersa os soberbos, derruba os poderosos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos e acolhe cada um de nós. Peguem então na página 80, vamos cantar. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bem os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. antes da bênção, eu vou lembrar aí do pensamento de Carlos de Jesus,
ele que viveu a espiritualidade do último lugar. Falando sobre Belém, ele escreve uma oração e diz: Jesus, como estou contente que você nasceu na pobreza, porque todos os pobres podem chegar lá em Belém. Se você tivesse nascido num palacete, os pobres não iam chegar, porque no palacete tem grades, tem cachorros bravos que não se entram. Então ele diz: Jesus, eu te agradeço, porque assim todos podem chegar em Belém. Não tem nem a porta, é uma gruta aberta a todos. Então nós vamos ainda fazer um canto a Nossa Senhora. É o nosso canto. Gostaria que vocês aprendessem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Amanhã cedo, 6h30, sempre tem missa. Domingo, 17 horas, tomando as distâncias e a mascarinha em especial. E comecem a fazer as novenas nas casas. Nós vamos nos comunicar através do Facebook, através do WhatsApp. Uma boa noite a todos.